Boa tarde, alunos de Engenharia Ambiental. Estamos, então, falando sobre a terceira aula síncrona. Nós vamos abordar conceito de gravimetria, cuja aula experimental vocês acabaram de assistir, ou talvez tenham assistido antes, né, porque eu consegui postar isso ontem. Também vamos relembrar algumas questões sobre equilíbrio químico. Não deu tempo de a gente fazer cálculo de acidez, né, de precipitação, mas a gente vai rapidamente hoje falar alguns assuntos. E quem não colocou o boa tarde no sistema, coloque para registro, né, da presença, embora eu já tenha feito aqui a presença nominalmente. Vamos lá. Além de falar sobre equilíbrio químico, eu vou falar sobre gravimetria e também tirar algumas dúvidas, né, da atividade assíncrona 1 que eu postei. Acabei de postar há uns 10, 15 minutos atrás. Então, eu vou aqui chamar aqui atividade assíncrona. Eu postei, então, a apostila prática, conforme solicitação do Daniel, para vocês olharem, né, em detalhes o texto, né, dessa prática. A partir da próxima semana, eu vou tentar fazer já uma única aula experimental, contendo tanto aspecto da farmácia quanto de engenharia, para facilitar a minha vida, porque senão eu vou ter que, talvez eu faça da farmácia primeiro, depois eu faço o complemento da engenharia. O que eu não acho que vou fazer é repetir toda a teoria, que é igual, né, para as duas turmas diferentes, entendeu? O que eu posso fazer é dividir em 3 blocos. O primeiro bloco é teoria, depois o bloco da farmácia, depois o terceiro bloco da engenharia. E depois eu faço a união, né, dos vídeos, né? Parte basal, né, da aula com farmácia, depois a parte essa basal, né, introdutória, com a engenharia. Eu vou ver depois como farei isso, de uma forma mais fácil, né, para também economizar meu tempo. Porque ir para o laboratório fazer gravações, como eu tenho feito, realmente é uma coisa inédita, e eu descobri que é extremamente demorada, né, cansativo, né? Você tem que, às vezes, ficar 4 horas lá, desde preparação do material, a preparação do palco, vamos dizer assim, né, dos equipamentos. Depois você começa a fazer a gravação, às vezes você tem falhas nossas, tem que repetir. Depois você tem todo o processo de fazer o projeto no editor, depois juntar isso e às vezes dá errado, que eu estou usando o editor Windows, que ainda é fraco, né, para esses vídeos pesados. Eu não tive tempo ainda de estudar Vegas e outros editores mais profissionais. De tal maneira que esse brincadeira, às vezes, gasta um dia inteiro, né? Uma tarde de segunda à noite e mais terça-feira também, um bom pedaço de terça-feira para poder colocar tudo no sistema. Está sendo bastante cansativo, mas é um desafio, né? Tem que ser feito. Eu aceitei nessa disciplina experimental, então temos que cumprir, né, com um determinado. Pessoal, entenderam aqui? Vamos lá. Aqui tem várias questões que eu plotei para vocês, só vou dar uma explicação. Infelizmente, aqui no sistema aparece deformada que a tabela, mas a tabela no Word está perfeita. Só que é isso que vocês vão olhar, infelizmente, porque há sempre uma mudança do que você grava no Word para o que apresenta no Word Classroom. Aqui são 8 grupos. Vocês, teoricamente, quer dizer, eu esperava que tivesse, então, 16 alunos, conforme as inscritos lá na plataforma. Mas, se houver menos alunos, vocês vão escolher entre esses 8 grupos, qual é o grupo seu. Vocês vão fazer um sorteio entre vocês, uma escolha mútua aí entre vocês. Vocês vão ver a dificuldade das questões. Eu quero essa, eu quero esse grupo, eu quero esse grupo. É como uma cor. Se tiver empate, aí vocês batem para o ímpar, tá certo? Ou 3 e 1, qualquer a cor vocês façam aí para escolher qual grupo vocês pertencerão. E, feito isso, vocês vão fazer as questões da lista. Esses blocos aqui de cor são questões diferentes. De 1 a 6, de 1 a 7, é relativo à introdução ao laboratório e noções de meteorologia. De 8 a 12, já esqueci, de 8 a 12, é sobre equilíbrio químico. Alguns exercícios básicos de química geral, de equilíbrio químico, que eu deixei material para vocês estudarem, inclusive a apostila
teórica, né, para vocês também estudarem, né, usando aquele tempo lá de terça-feira, né, que nós não estamos usando para aula assíncrona. Essa aula assíncrona está sendo dada agora, que eu abordo tanto a teoria quanto a prática. E aquela aula de terça-feira, de 1 às 3, vocês não devem esquecer que é horário especial para vocês estudarem, né? O material já postado, todas as aulas complementares, parte teórica que eu passo, entendeu? 1h30 eu vou passar coisas, mas principalmente também essa aula assíncrona. Vocês podem usar aquele tempo de 1 às 3 na terça para rever essa aula assíncrona de agora, entendeu? Então, vocês têm, assim, bastante tempo. Lembrar que o período de 1 às 3 da tarde é o período da quinta, é o período oficial para vocês assistirem a prática, postada horas antes, no caso, dias antes, né? Só que, infelizmente, devido, mais uma vez, ao longo tempo de renderização, né, eu só consegui postar isso ontem de madrugada, né? Essa aula número 3. Enfim, pessoal, vocês têm, né, tempo suficiente, então, para assistirem, né, às aulas assíncronas e a prática, que é assíncrona, que é postada na quinta-feira, de 1 às 3, e, finalmente, 2 horas a aula síncrona, que é agora, né, de 3 a 5. Então, aqui tem então, um conjunto de problemas, equilíbrio químico, depois vem segurança. Então, aqui é equilíbrio químico, segurança, depois vem aqui a parte de marcha analítica, que é grupo 3 e ânions, que é essa de 15 a 18, e finalmente 19 a 24 são as questões ligadas à gravimetria, tá bom? Repito, né, houve uma deformação da tabela, mas se tem 9, 10, 11, 12 até 24, e aqui G1 até G8. Tá bom? Então, vocês escolhem, e na hora que vocês postarem, daqui a uma semana, eu estou dando uma semana, sexta-feira, próxima semana, meia-noite, vocês têm que, o prazo máximo, vocês postarem as 6 questões. Cada grupo tem 6 questões, como vocês podem observar, né? O importante é que vocês, feitas as suas questões, né, e mandar o sistema, vocês façam intercâmbio entre vocês das questões, de tal maneira que cada aluno saiba todas as questões, as respostas de todas as questões. E estudem para isso, porque vocês vão ser avaliados brevemente em uma prova assíncrona, que vão ser essas questões com algumas modificações, talvez, ou até na íntegra a mesma questão. Vocês vão ter 4, 5 horas para poder fazer umas 6 questões, ou 5 questões que eu vou escolher. Nós já conversamos sobre essa questão, né, pessoal? Embora vocês tenham direito a 48 horas para fazer a prova assíncrona, né? Mas se vocês optarem para fazer uma prova assíncrona de 2 dias de duração, né, eu vou ter que ampliar o número de questões para pelo menos 20 questões, entendeu? Então, no final vai dar elas por elas. A minha ideia é que você precisaria de resolver uma questão, se fosse presencialmente, pelo menos meia hora. Então, se você tem 6 questões, né, você precisaria de quanto? 3 horas, não é isso? Então, quer dizer, no caso, eu não vou dar 6 questões na prova A5, pode ser que eu dê 4 apenas. Então, você vai, no mínimo, de 2 a 3 horas. Então, se eu dar para vocês 5 horas ou 4 horas para entregar meia-noite, até meia-noite no mesmo dia, eu acho que está de bom tamanho. Tipo assim, a prova começar... Oi. Mas, no caso, você liberaria essa prova que horas, assim? No horário da aula, nesse dia da prova assíncrona e da prova síncrona, que são oral, eu vou pegar o horário de 1 até as direto, entendeu? Já que esse horário de vocês, a tarde inteira, de 1 até as 5 até as 6, por exemplo. Vocês terão 5 horas para poder fazer a prova assíncrona, entendeu? E a prova assíncrona, a gente tem o horário oficial de 1 até as 17, né? De 13 às 17, que são 4 horas, entendeu? Que é suficiente, 5 horas a aula, direto, corrida, já que nesse horário está reservado para vocês fazerem uma prova. Se vocês querem, professor, eu quero mais tempo, tudo bem, faz de 1 a 7. Mas acho que não mais que isso, porque mais que 6 horas para fazer uma prova, acho que é demais, né?
entendeu? E vocês reúnem-se na casa um do colega do outro, ou cada um faz uma questão, 3 questões para cada, uma coisa assim, e faz a intercâmbio entre vocês, né, do conhecimento, discussão, e lá para final, 15 minutos antes de acabar o prazo, vocês postam no sistema. Lembrar que cada aluno tem que postar as mesmas questões. Não é um aluno representante da dupla. Porque no sistema, se o aluno não postar nada, ele está com 0, ele não tem nenhuma nota lá. Então você tem que postar também. Ah, professor, eu fiz grupo com fulano, ciclano. Me prova. Me prova o que você estava fazendo lá. Ah, mas professor, se eu também copiar dele e não fizer nada, também eu estou te enganando. O problema é seu. Você quer me enganar, engane. Mas pelo menos oficialmente está registrado que você fez. Eu não estou preocupado quem colou, quem deixou de colar, se o cara está que sempre, sabe, leva na vaselina na vida, aí é um problema pessoal de cada um, entendeu? Vocês têm a consciência do que vocês querem para o futuro de vocês. Né? Se encostar na mão, no ombro de amigos ou de titãs, ou você ser o próprio Deus, né? Você fazer o seu próprio caminho, né? Tá? Então, eu sei que hoje tem muito corporativismo em todos os setores desse país, infelizmente, e as pessoas, às vezes, deixam um pouquinho a ética de lado e preferem, por questões pessoais ou questões de tempo, se encostar ou se apropriar, né, da ajuda dos outros para poder tirar proveito disso, né? Mas, repito, pessoal, eu, quando era aluno, eu gostava de fazer grupo sozinho, exatamente para evitar que outras pessoas se apropriassem, né, do meu conhecimento, do meu trabalho, né? Porque eu era um bom aluno, um ótimo aluno, e muitas pessoas queriam fazer grupo comigo, né? Exato, claro, é muito calmo, né? O cara só coloca o nome e eu fazia tudo. Isso não é legal. Então, pessoal, repito, eu preciso que vocês, cada aluno, cada grupo, coloque no sistema. Se você não colocar fora do prazo, automaticamente é 0. Não adianta ter desculpa. Ah, professor, eu fiz, não sei o que, eu esqueci de postar também. Automaticamente vocês vão ficar com nota 0. Tá bem claro isso? Ok, professor. Sim. Oi? Ok. Eu fiz um grupo no WhatsApp agora, aí formando os grupos lá, as duplas, eu vou mandar no Classroom. Ou eu mando para você no WhatsApp. Pode, mas isso não me importa. Eu só vou saber o nome das duplas quando eu abrir, né? Você não precisa postar agora, tá bom, Daniel? Não, sim. Eu nem vou conferir. Para mim, o que vale é o que está lá no sistema. Então nem faço. Quando você postar, quando você escrever a sua prova, desculpa, sua atividade assim, ou prova, você vai colocar aluno número 1, aluno número 2. Você coloca o nome dos dois, porque automaticamente eu vou dar nota para aqueles dois, você entende? Tá bem? Para deixar claro que aquele aluno pertence àquela prova resolvida, né? Tranquilo, professor. Valeu. Podemos voltar, então, para a aula? Vamos lá. Temos que dar aula. Já são 15 e 24. Temos 1h40 de aula. Vamos lá. Então, o que eu vou abordar primeiro? Vamos falar sobre a prática, né? Todo mundo, certamente, assistiu a aula, né? Temos Sim. 11. Porque vocês tiveram tempo de 1 às 3 para assistir essa aula. Ela foi longa, você viu que ela foi longa, mas é muito instigante. Vamos lá discutir, então, um pouquinho sobre esta aula. Eu vou aqui pegar, então, a apostila da farmácia, que tem... Deixa eu pensar... vamos abrir a apostila aqui da farmácia. Apostila revisada. Não, daqui é outra, aqui é qualitativa. Farmácia está em PDF. Apostila, química, engenharia, farmácia. Tá. Pessoal, a prática, eu fui ontem na universidade para gravar, ontem não, na terça, né? Para gravar a prática de vocês, tá? Mas, infelizmente, não, terça, foi ontem, hoje é quarta, não, hoje é quinta, né? Então, foi terça-feira. Mas, infelizmente, eu descobri que um reagente lá do meu almoxarifado estava bichado, cloreto de bário, né? Não precipitou o sulfato. Achei estranho, né? Depois de ter gasto 1h30, né? Preparando todo o material, não sei o quê, fazendo solução, né? O cenário, blá, blá, blá. E depois, é que eu estou fazendo gravação com a filmadora que eu tenho, né? E com a pessoa atrás ali, filmando, dando zoom. Então, eu descobri que o meu cloreto de bário não é cloreto de bário. Ou se ele gerou uma coisa estranha, não sei.
Só sei que não tem bário lá naquele cloreto de bário, porque não precipita sulfato. Eu achei estranho, quando estava aquecendo, já na etapa de precipitação, e o que está acontecendo? Aí eu fui investigar, eu descobri que o sulfato de sódio que eu usei está bom, contudo o cloreto de bário estava ruim. Com isso eu perdi a minha tarde de trabalho na terça. Aí eu pensei, sabe uma coisa? Vou postar a aula da farmácia, já que ela é até mais completa, né? Ela é bem mais ampla do que essa de vocês. A gente vai discutir agora mesmo as diferenças, tá bom? Eu quero que vocês participem, comecem a fazer perguntas a partir de agora, quando a gente for abordar. A turma da farmácia, a primeira prática deles é calibração de aparelhos volumétricos. Eu discuti muita metrologia para eles, conselho metrológico, certificado, e eu também já comentei alguma coisa com vocês, né, sobre metrologia. E eu expando essa questão, esse tema lá na atividade assíncrona. Tem umas 7, 8 questões lá sobre laboratório, ISO SLM25, tá bom? Então, à medida que vocês tiverem dúvidas, vocês terão ainda a possibilidade, na próxima quinta-feira, de me perguntar alguma dúvida ainda restante, né, residual, ou através do Daniel, vocês entram em contato comigo via WhatsApp mesmo, porque pelo sistema quase não abre, né, o do Classroom. Ok. Então, a teoria, ele começa... Depois vocês leem isso, né, nessa apostila aqui, ó, análise gravimétrica. Já está postado, né, a apostila. Então, a análise gravimétrica consiste na separação da espécie química a ser analisada e a transformação dessa em um produto com composição química definida, cuja massa pode ser determinada por pesagem. A separação do elemento do composto que o contém pode ser efetuada de diversas maneiras, e as mais importantes dentre elas são método de precipitação, que foi o que nós fizemos, método de volatização, por diferença de massa, métodos eletroanalíticos, a gente não vai abordar isso, vocês vão estudar isso em análise instrumental, ou método de extração, quer dizer, vocês têm que fazer a separação, né, da fase, ou da fase de interesse, ou composto de interesse, em relação ao seu solvente. O que a gente fez foi precipitação, que é o mais usual. Existem vários métodos, né, na literatura, historicamente, né, para vários cátions e ânions. Então, se você pegar o Harris, o Skug, esse livro de Química Analítica, Tratado de Química Analítica, o Vogue, um livro mais simples, não, o Vogue é bom, né, mas o Bacan, que é um livro brasileiro mais simples, e outros, eles vão dar ainda, lá no capítulo inicial, discorrer sobre a técnica gravimétrica. Mas, de cara, eu já vou adiantar algumas coisas, né, que vocês já viram a discussão na aula gravada. A gravimetria é uma técnica antiga, tem mais de 100 anos, mas ela está, tipo, em desuso. Por quê? Porque hoje em dia ninguém tem mais tempo para nada, né? Inclusive, eu até lembro que há 30 anos atrás não tinha celular, né? Não tinha internet banking, nada disso, né? Não tinha internet e você tinha que fazer tudo no banco, fisicamente. Imagina o tempo que você ficar na fila, o tempo que você gastar para poder fazer tudo, né? Não existia online, esse conceito online, internet não existia. Você tinha que estar presencialmente para fazer tudo. Então, imagina, quer dizer, hoje a gente tem uma produtividade maior do que antigamente, porque antes você gastava muito tempo, né? Talvez o contrário, né, em alguns casos, às vezes a produtividade antes era maior porque você não tinha tantos desvios, né, tantas, como digo, coisas, né, que desviavam a sua atenção, ok? Talvez você focava mais em um único tipo de tarefa de trabalho. Hoje em dia você tem que fazer 1000 coisas, né? Mexer com WhatsApp, responder Instagram, Facebook, você tem que, sabe, estar ligado a tudo, tem que fazer trabalho, estudar, entendeu? É complicado. Principalmente as bolsas são muito baixas, né? E aí muitos alunos precisam se virar, né? Trabalhar porque não tem costa quente, né? Não tem alguém que possa sustentá-los, né? De forma como eles desejam. Ok. Pessoal, então, alguns métodos clássicos, né? Por exemplo, ferro, alumínio, cálcio, geralmente tem vários métodos para metais de transição, né? Você tem métodos clássicos como o uso de hidroxilo para precipitar hidróxidos, que depois vão se convertir a óxidos quando você secar se calcinar a sua amostra, né? Você tinha método para cálcio, que foi o que nós fizemos, né? Com carbonato de cálcio. Quando você aquece ele, não calcina ele a 1000 graus, ele forma óxido de cálcio. Carbonato de cálcio,
Vocês estão vendo a tela aqui aberta, né? Estamos sim. Sim, sim. Sim, professor. Tá, deixa eu fechar aqui para poder ver vocês aqui do lado. Deixa eu voltar aqui para a tela aberta. Eu estava aqui, pochila, aqui. Pessoal, então tem vários métodos, entendeu? Clássicos, antigos, né? Magnésio, você podia precipitar com a estruvita, que é o fosfato de amônio e magnésio, que é um mineral, né? Eu tenho um aluno doutorado aí de vocês aí, né? Não sei se vocês conhecem a Regiane, né? Ela tem trabalhado desde o ano passado, lá para setembro, né? Já fiz muita análise para ela, dando suporte analítico para ela investigar o uso da estruvita, que vem da urina. Eles pegam a urina, que tem muito fosfato e magnésio, fosfato e amônio, aí eles adicionam um sal de magnésio, por exemplo, cloreto de magnésio, uma estequiometria razoável, de tal maneira que precipita, então, fosfato de amônio e magnésio. Então, você pode usar esse mineral, né, estruvita, que tem, eu acho, uma ou duas águas, como um composto de precipitação, tanto do íon amônio, quanto do magnésio, quanto do fosfato. Beleza? E você, quando calcinar, você vai pesar na forma de pirofosfato, né, de magnésio. Ok. Pessoal, é óbvio que esses métodos têm muitas interferências. Eles não são bonitos, como a maioria dos métodos analíticos, todo método tem interferência. Né? Não existe um método que é imune 100% à interferência. Sempre tem algum tipo de interferência. Então, o problema da grametria é que, dependendo se o seu agente precipitante não for seletivo, né, às vezes específico, você sabe a diferença de seletividade e especificidade? Eu tirei essa pergunta lá da questão, tá? Porque eu tenho outras questões mais importantes. Alguém pode me responder qual a diferença entre seletividade e especificidade? Vocês podem até pensar em termos de namoro. Daniel, você é seletivo ou específico em termos de namoro? Como assim? É seletivo. Você não é específico? Eu não, professor. Você entendeu? Você entende a diferença? Sim, sim. O que é ser seletivo e o que é ser específico? Tenso. Eu não vou saber te explicar. Sim. Não vou saber te responder, professor. Então, eu vou te responder. Se você gosta das loiras, exemplo, você é seletivo. Mas se você gosta de uma única pessoa em todo o planeta Terra, entendeu? A namorada que você ama profundamente e você jurou que nunca mais vai amar ninguém. Entendeu? E no dia que ela falecer, você também morre junto. Pronto. Isso é ser específico, entendeu? Vixe, isso não acontece não, mas eu te entendi. Então, você é seletivo, entendeu? Entendi, professor. Com certeza, vocês todos são seletivos, né? Uma pessoa não seletiva é aquela pessoa, né, que, olha, ser humano é ser humano. Eu namoro qualquer um, caso com qualquer um. Não importa se é negro, branco, caucasiano, se é esquimó, entendeu? Se ele tem 200 quilos de peso, ou se ele é anorexo, entendeu? Ou se ele tem 1 metro de altura, ou se ele tem 2,40 m de altura, isso não importa. É um ser humano, eu não sou seletivo, entendeu? Beleza? Entendi, professor. Todos nós somos seletivos, seja para comida, seja para vestimento, para roupa, para moda, concorda? Para estudos. Eu nunca gostei muito de português, agora eu dou importância a português, mas quando eu tinha idade de vocês, eu era mais bem seletivo para algumas disciplinas. Eu gostava muito de ciências exatas, astronomia, física, eletricidade, eletrônica, química, né? Um pouquinho de biologia, você entende? Né? Geologia também, um pouco de biologia. Mas eu era seletivo, você entende? Isso é ser seletivo. Eu não gostava de psicologia, medicina, filosofia e outras coisas mais, né, artes, cultura, né? Eu, embora hoje valorizo tudo isso, mas na época eu era seletivo, você entende? Ser específico é o cara que, por exemplo, de todos os esportes que existem no mundo, ele só joga xadrez. O meu filho atualmente está aprendendo xadrez e não quer saber de nada, só quer saber de xadrez. Isso é ser específico. Então, numa marcha analítica, vocês poderiam me dar um exemplo de um método que vocês conhecem, certamente vocês já usaram na vida, ou já viram, que é específico. Tem um que todo laboratório tem. Ele é seletivo e específico.
pessoal? Tem um parâmetro da água que é de suma importância para a água. Qual que é? Hein, pessoal? Uma propriedade física, né? Ou parâmetro químico de água que é muito importante. O pH. Exato, Alice, pH. O pH, quem faz a medida no pH é qual o nome do instrumento? pH-ômetro. pH-ômetro. E o pH-ômetro é um equipamento seletivo ou específico? Específico. Ou Para o tipo de eletrodo que você está usando. Então, se você usar eletrodo de vidro, sensível a pH, ao teor de hidroxônio, né, H+, simplificadamente falando, né, você tem uma certa especificidade. Entendeu? Por quê? Porque, embora possa haver algum tipo de interferência de cátions, como o sódio, para altas concentrações de base, exemplo, assim, pH 12, ou para concentração de próprio H+, ou de outros cátions em alta concentração, abaixo de pH 1, nessa região de 1 a 12, você tem uma proporcionalidade muito boa entre o sinal, que é milivoltagem, que é traduzido isso em pH, pela equação do próprio eletrodo. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, que você tem que estudar na instrumental. Vocês vão estudar talvez no futuro de vocês. Existe uma relação entre milivoltagem, né, do eletrodo em relação a pH. Então, dessa forma, ele é praticamente específico, ele só mede pH+. Tá bom? Se você colocar cloreto, iodeto, borato, isso não interessa. Ele vai mudar o teor de hidroxônio, né? A concentração de hidroxônio. E, por consequência, ele vai mudar a atividade do H+. Mas ele está medindo a atividade H+. Ele não está medindo a atividade de outra espécie, não, entendeu? Por isso que é específico. Algum de vocês estudou sobre atividade? Eu comentei, acho, algumas aulas anteriores aí, o conceito, e também deixei material lá para vocês lerem, né? Material postado de semestres anteriores. Alguém de vocês se aventurou nessa parte de equilíbrio químico, parte de atividade? Ninguém? Hein, pessoal? eu não, professor. Letícia, Nipes, Alice, ninguém estudou a parte inicial do... Eu tenho na minha apostila, que eu passei para vocês, a apostila teórica, eu falo sobre atividade lá, e também na aula gravada sobre atividade. Existe uma aula gravada que eu vou mostrar para vocês agora, para mostrar que eu não estou mentindo. Cadê aqui? Olha o que eu deixei para vocês, pessoal, desde o início do semestre. Né? Vamos lá. Plano de ensino, 16 de junho. A apostila teórica, aqui tem a parte, então, do que vocês deveriam saber para esse semestre. A apostila prática, estatística básica para o laboratório, estatística básica para o laboratório de ensaio, introdução à metrologia, a apostila farmácia agora. Vamos lá. Introdução. O que eu postei para vocês no dia 16 de junho? A aula 5, cadê? Não, antes, cadê? Por aqui. Ó, eu postei texto de revisão de termodinâmica, cinética e equilíbrio. Esse texto aqui foi tirado do livro Show de Química, que eu comentei para vocês. Esse livro aqui que eu aperfeiçoei em 2018, tá bom? O livro Show de Química, ele tem as mais fantásticas experiências de química que você possa imaginar. Né? Tem mais de 150 experiências propostas aqui. E também tem um capítulo inicial que eu escrevi de revisão de química geral, tá vendo aqui, ó, que eu abordo toda a química geral, não toda, mas alguns aspectos mais importantes, a revisão de química geral, né, em 50 páginas. Eu falo de vários conceitos como mol, sobre gases, sobre lei de Henry, sobre dissolução, definições, sobre a termodinâmica química, sobre cinética química, equilíbrio químico, eletroquímica, vários temas importantes química geral, já que muitos de vocês não assistiram química geral, inclusive eu já discuti parte desses assuntos em aulas anteriores. É importante que vocês saibam a lei de Hess na termodinâmica, o princípio de Le Chatelier em equilíbrio químico, são conceitos de suma importância
para a vida de vocês, não só... Eu sei que vocês não serão químicos, mas vocês vão ter muita química no curso de vocês. Engenharia ambiental, principalmente se você trabalhar com meio ambiente, né? Monitoramento de águas, ou então de processo para purificação de águas, como tem o pessoal, né, forte, o Ricardo França, o Sérgio Túlio, tem opções de gente que mexe com essa parte de efluentes. É de suma importância que vocês dominem bem os conceitos da química. Pessoal, então outro capítulo muito importante é esse aqui, ó, esse vídeo, cinética e equilíbrio, que eu explico assim, os principais princípios, né? Tem uma aula síncrona 1 de química geral, daí foi já a aula síncrona, né? Também, né? Então eu gostaria, quem ainda não assistiu, quem não viu esses conceitos, tenta fazer isso sábado, domingo, feriado, entendeu? Tentam ver se começa a dar uma revisão aí de química geral, tá bom, pessoal? Porque, embora eu aceitei vocês, muitos de vocês não fizeram química geral, mas eu não poderia, né, despender tanto tempo nesse assunto, já que eu tenho um plano de ensino para cumprir, que é o que estava eu tenho que cumprir a ementa, né, de vocês, né, pelo menos 75% da ementa. Eu falei, pessoal, vamos tirar 1 ou 2 aulas, como eu fiz, para relembrar conceitos da química geral, mas não posso usar mais aulas para poder fazer isso, senão eu vou comprometer o conteúdo específico, né, dedicado lá do plano de ensino, né, da ementa de vocês. Beleza? Então, vocês me prometem que vão dar uma estudada nesse material aí, principalmente pegar aqui a apostila prática e começar a estudar. Hoje a gente vai fazer um pouco sobre isso, tá bom? Estudar os conceitos da apostila prática, para poder até ajudar vocês a fazer os exercícios da atividade assíncrona 1. Ok, vamos lá. Eu estava falando sobre a prática, não é isso? Aqui. Pessoal, então, um conceito que vocês precisam saber é sobre atividade. Alguém poderia me definir o que é atividade? Tem uma ideia de que é atividade química? Hein? Tem a ver com a velocidade da reação? Não, atividade não tem a ver com a velocidade, não. É um conceito mais voltado a equilíbrio químico. Alguém, então, nenhum de vocês leram, então, a apostila, né, essa parte inicial, né, que eu pedi encarecidamente há épocas, aulas passadas. Vamos lá, vou rapidamente, é muito fácil entender atividade química. Letícia, você deve ser uma boa aluna. Vamos supor que você está fazendo uma prova, junto com uma prova presencial, numa turma, numa sala fechada. Você tem uma certa atividade. Você estudou razoavelmente bem, eu diria que naquele dia você está com uma atividade de 90%. Você poderia, 100% seria o supra-sumo, você acertar todas as questões. Mas você consegue entender ali na prova 90%, essa é a sua atividade de resposta, entendeu? Talvez a média da sua vida seja 90%, você deve ser sua média 9%, exemplo. Mas um dado dia, entra porção de gente ali fazendo uma passeata, né, falando mal de alguma questão política, né? E faz uma baderna, batendo de panela, não sei o quê. Naquele dia, mesmo que você sendo uma aluna boa, vai ser afetado pela vizinhança, concorda? Termodinâmica é assim, né? Você tem troca de energia entre sistema e vizinhança. E eles mutuamente se interferem. Isso acontece em qualquer sistema, seja gasoso, líquido, aquoso, né? Íons, tudo isso acontece. Né? No universo, a matéria está interagindo com matéria, uma afetando a outra. Uma estrela pode estar afetando, sugando matéria de um planeta ou arrastando. Então, a interação, né, é mútua e sempre acontecerá. É muito difícil você ter um sistema isolado, dizendo assim, olha, eu estou isolado. Só tem eu e minha mente, ninguém me atrapalha. Eu não estou ouvindo barulho, o ar é constante, a temperatura é constante, né? Não há baderna, e eu tenho a máxima possível atividade. Eu tenho o máximo atividade, nesse caso, essa é a concentração, né, dos meus neurônios, vamos dizer assim. Ou seja, a sua capacidade de resposta é a função de uma concentração de alguma coisa. Exemplo, concentração de conhecimento. Então, você estudou 100%, mas dependendo do dia, você tem uma atividade diferente. Tem um dia que você está com dor de cabeça, então você tem uma nota pior. Um dia que você está filé, você tem uma atividade maior. Né? Um dia um parente seu faleceu, a atividade vai lá para baixo. Embora aquele conhecimento está lá na sua cabeça, mas você não consegue extrair ele.
né, diante de uma avaliação. Porque você tem uma preocupação maior que apaga, é o chamado branco, deu branco, entendeu? Entenderam a atividade, o conceito de atividade? Atividade no mundo real, beleza? Sim, sim. Agora vamos aplicar isso à química. Os íons, eles têm concentrações ali em solução. Então, seja a precipitação de cloreto de prata, beleza? Seja a precipitação de cloreto de prata. Você sabe, cloreto, se você pega nitrato de prata, que é um sal solúvel, com cloreto de sódio, que é outro sal solúvel, quando você mistura as duas soluções, automaticamente, imediatamente, vai haver uma agregação de íons. A prata, mais ele coalesce com cloreto, formando um precipitado, grupo 1, lembra? Grupo 1, né, que são cloreto de prata, o cloreto de mercuroso, que é o calomelano, e o cloreto de chumbo são insolúveis, grupo 1. Grupo 2 é aquele grupo lá do cobre, bismuto, estanho, arsênio, né, o próprio mercúrio também, e chumbo também vai para o grupo 4 também, e assim vai, né, o grupo 4. E o grupo 3 é o que nós estudamos, né, que é o grupo precipitado, né, em meio pH 10, de um tampão amônio, cloreto de amônio, sem a presença de sulfeto, você precipita primeiro hidróxido de ferro, cromo e alumínio. E depois, sim, né, separa o precipitado, o sobreandante contendo o grupo 3B, aí você precipita com sulfeto. Vocês lembram disso, né? A marcha analítica, isso também é questão da prova, da atividade assíncrona. Mas voltando ao que eu estou falando, eu vou fazer alguma pergunta. Pessoal, seja a prestação, né, de nitrato de prata com cloreto de sódio. Então, forma cloreto de prata. Beleza? Aí eu faço a seguinte pergunta. O cloreto de prata tem equilíbrio através do KPS, gerando... deixa eu fechar aqui a janela, porque está dando reflexo no meu rosto. Tem reflexo ali também, mas está menor. Ok. Seja a prestação de cloreto de sódio com nitrato de prata. Vamos lá para a Le Chatelier. Formas são precipitadas. Precipitado tem equilíbrio com o íon prata mais e o íon cloreto. O que acontece se aumentar a quantidade de cloreto na solução? O equilíbrio vai para a direita ou para a esquerda? Ou seja, o sal dissolve mais ou você precipita um pouquinho mais de sal? O sal seria cloreto de prata. Nós já discutimos na aula passada, lembra, pessoal? Le Chatelier? Ou não? Discutimos sim, né? Que às vezes... Sim, sim, a gente falou sim. É que como não tem a equação escrita, eu fico... Eu tô exatamente assim. Tá bom, eu vou escrever em termos de KPS, tá bom? Vamos pensar em termos de KPS. Tanto faz o lado que você pensa. Se você tem cloreto de prata dissolvido em equilíbrio com cloreto e prata, se eu adicionar mais cloreto de sódio, você forma mais precipitado ou dissolve mais precipitado? Hein? Forma mais. Eu acho que você soma mais. O quê? Eu falei, eu acho que você soma mais. Não entendi o Capi. Ele falou forma mais, professor. Forma mais? Tá. Cabi, você é brasileiro? Não, eu sou da África, eu sou da Guiné-Bissau. Tá, legal. Não, é porque eu vi que você tem um sotaque diferente, eu até imaginei que você fosse estrangeiro. Tá. Eu sou estrangeiro, mano. Sim, imaginei, sim. Ok. Tá gostando do nosso país? Tem que gostar, né? Quê? Já tô aqui. Eu falei, já tô aqui, eu tenho que gostar. Apesar da corrupção, né, da bandidagem, né? Mas fora isso, é um país maravilhoso, né, em termos de floresta, de povo, né? Mas vamos lá. Pessoal, já que vocês estão com dificuldade de entender relacionamento, vamos abrir o whiteboard. Vamos lá. Vou escrever aqui, então. Seja, então, o cloreto de prata. Opa. Fora, peraí. AgCl
sólido, em equilíbrio, dissolvendo, forma Ag+, mais Cl-, beleza? Aquoso, aqui é aquoso, e aqui também é aquoso. KPS dessa reação, a constante produto de solubilidade vai ser teor de prata mais vezes teor de cloreto menos, beleza? Vocês sabem disso, né? É da ordem 10 a menos 10 o valor. Eu posso ver o valor exato aqui, ó. Eu estou com a apostila aberta aqui de quali, deixa eu ver. Essa apostila aqui. Essa apostila eu acabei de mandar para vocês, porque foi solicitado, né? Ah, não, essa não. Eu mandei, a quali não mandei, não. Eu só mandei a da farmácia, né? Apostila da farmácia. Mas essa aqui vocês não precisam saber, já tem parte dela, tem muita coisa aqui, eu acho que não tem muito interesse de vocês, é parte mais de equilíbrio profundo, aí, né? Equilíbrio gerais, né? De ácido básico, precipitação, oxidação, complexação. Aqui tem uma tabela de KPS. Então, vamos lá, prata. Cloreto de prata. 1,8 vezes 10 menos 10. Eu não gosto de escrever assim, como 1,8 vezes 10 menos 10. Vocês estão vendo que eu mexi com o mouse, né? Eu transformo, jogo o log aqui e jogo isso no índice, 9,75. Ou seja, o KPS diz aqui é menos 9,75. Pessoal, lembrar que isso aqui, na apostila que eu mandei para vocês, eu acho que eu mandei essa apostila para vocês. Não, eu mandei sim, não mandei? Deixa eu pensar. Não, acho que não. Pessoal, acho que eu vou mandar essa apostila também para vocês, de qual tem uma parte aqui introdutória. Acho que você mandou, não? Mandou, professor. Essa apostila de qual eu mandei para vocês, aquela completa, deixa eu ver. A teórica? Sim. É teórica. Eu mandei, não mandei? Sim, mandou. Eu tô com aqui. Ah, mandei agora, né? Tá. Não, mandou agora não, você mandou antes. Tá. É só olhar lá, é só olhar. Eu posso abrir aqui para o sistema, vamos lá. Material complementar, apostila prática, farmácia metrológica, apostila prática teórica. Mas essa teórica é de quê? Será que é a completa? Deixa eu ver. Apostila química analítica, teórica da disciplina química analítica. Não, daqui é de vocês, daqui não é a completa, não, deixa eu ver. Tem um conceito de atividade, ó, por favor, vocês dão uma olhadinha. Aqui é bem simplificada essa apostila que eu mandei. Eu não sei se eu mandei a apostila completa de equilíbrio químico, que é muito ampla. Não fala a bordo, Professor, eu acho que eu tinha entendido errado, então, como que você ia fazer. Eu tinha entendido que essa teoria, essa apostila de teoria, você ia usar na aula. Por isso até que eu não tinha olhado antes. Então é pra gente ver antes da aula ela? Claro, né? Quando eu peço para vocês dar uma olhadinha, né? Olha, estudem, tá, tal assunto. Vocês têm aquele horário lá de terça-feira, sei lá, terça-feira, vocês... esqueci, de 3 a 5, se eu não me engano, para exatamente estudarem, né, esses conceitos mais teóricos, tá bom? Ah, sim, ok. Eu acho que não há necessidade de a gente se reunir terça-feira, né, para poder discutir algo que já está postado, né, fica como atividade assim, só não está organizado, eu só comento assim, por favor, estudem isso para a próxima aula, vocês, por favor, use aquele horário para dar uma olhadinha, porque na quinta, que é hoje, a gente discute tudo, tanto a parte teórica quanto a prática, entendeu? Entendi, beleza. Tá. Depois eu verifico isso. Eu tenho para mim que vocês não têm a apostila completa de equilíbrio químico. Mas vamos lá. Agora eu fiquei na dúvida. Parei. Aula experimental. Aula aqui é síncrona. Aula síncrona. Aula experimental. Introdução. Aula 2, farmácia, tal. Texto de revisão também. Aqui eu mandei um texto de revisão para vocês. Aula síncrona. Conceitividade está aqui, ó, a aula síncrona 2, que é coisas de semestre passado que eu mandei para vocês. Tá? Material complementar, apostila para farmácia, metrologia, estatística, apostila prática. Apostila prática teórica. Plano de ensino. Não, então eu não enviei para vocês, tá? Eu acho que você não tem, então, essa apostila. Essa apostila que eu estou falando é essa completa, que eu acabei de abrir aqui, cadê ela? Apostila. Essa aqui, ó. Não. Ela estava aberta agora mesmo. A apostila, essa aqui. Não, também não.
Apostila prática também não. Então, ela está como Word, peraí. Apostila revisada, essa aqui. Desculpa, essa apostila você não tem. Ok, pessoal. Lá no início dessa apostila, eu fiz uma revisão um ano atrás, uma aluna me ajudou. Ela é bem completa. Eu estou querendo um dia, quando tiver tempo, transformar isso num livro, esse material. Mas o problema é tempo. Então, você tem a relação logaritmo, vocês entendem bem de logaritmo, né? Tem as diversas relações de logaritmo, blá, blá, blá. Mas uma propriedade seguinte, você define como menos log de uma constante, de uma concentração, com P função. Então, PCl é menos log do teor de cloreto, PK é menos log de K, P maçãzinha é menos log da concentração de maçãzinha, e assim assado, tá certo? Então, pela propriedade, porque o logaritmo é a função inversa, né, da exponenciação. Se você estiver trabalhando em base 10, você tem um logaritmo na base 10. Então, P é definido com menos log na base 10 de K. Se você aplicar, então, a função potência, então, joga o sinal para aqui, ó, esse sinal que menos vem para a esquerda, então, 10 elevado a menos PK é igual a 10 elevado a log de K. Como 10 é a função inversa de log, então desce K. Então, vai dar K igual a 10 elevado a menos PK, tá certo? Vocês estudam também função inversa lá no ensino médio, né? Você sabe que o arco seno do seno de bolinha é bolinha. A integral da derivada de x é x. Isso são funções inversas, né? O quadrado da raiz quadrada de papai é papai, entendeu? E assim sucessivamente, né? Essas funções inversas se anulam. Então, 10 elevado ao logaritmo da base 10 de estrela é estrela. Ou logaritmo, né? Da exponenciação de casa é casa, e assim sucessivamente. Ok, pessoal, então eu prefiro escrever a constante na forma de colocar aqueles valores, 1, tal, transforma isso em logaritmo, ou seja, função PK, e joga aqui menos PK, porque isso facilita o raciocínio, a construção de gráficos e contas manuais, você não precisa de calculadora, tá bom? Ah, professor, não entendi nada, é só fazendo exercício que vocês vão entender isso que eu acabei de falar. Deixa eu voltar, eu estava mexendo com... Peraí, eu estava mexendo com... Ah, sim, com whiteboard, não é isso? Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, entenderam aqui, né? Então, menos 975. Qual é esse número? É só pegar aqui, ó, tira o log diz aqui e transforma isso no número, né? Beleza? Ok. Ou pega a máquina mesmo, calcula isso na máquina calculadora. Beleza. Vamos lá. Se eu aumentar o teor de cloreto no sistema, eu desloco para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Sim, aumenta a quantidade de cloreto. Se eu aumentar o teor de prata, também para a esquerda. Então, é óbvio que você tem aqui o chamado íon comum. Se você mudar o íon... Se você, porventura, conseguir extrair cloreto, o equilíbrio dissolve mais, né? Para repor o que você tirou de cloreto, concorda? Sim. Por exemplo, aqui vamos supor que agora eu colocasse um eletrodo aqui, né, e transformasse em polo negativo. Então, o que acontece? Essa prata vai ser reduzida, você lentamente vai tirando, e com isso o sal vai dissolvendo. O sal cloreto de prata vai dissolvendo para gerar mais prata que está sendo transferido para o eletrodo. Então, isso são efeitos secundários, né? Os equilíbrios, eles se comunicam, né? Se você tem um segundo equilíbrio que tem uma relação com o primeiro, você vai afetar o primeiro, e assim sucessivamente. Aí eu te pergunto, se eu adicionar nitrato de sódio nesse equilíbrio, esses caras que participam do equilíbrio químico, diretamente, hein? Acho que não. No equilíbrio químico não aparece, né? Tá aqui, ó, cloreto de prata mais, cloreto, não tem nada a ver isso, né? Aqui é o namoro de Paulo com Maria. Aí aqui é o beijo deles, ou seja, eles se encontram, beijo. Aqui é o resultado do namoro, beijo, pronto. Aí eu pergunto, se aparece aqui Antônio, o que tem a ver Antônio diretamente com isso? Maria não beija Paulo, Antônio, nem Paulo tem nada a ver com Antônio. Teoricamente não tem reação química, não é isso? Mas eu pergunto, o Antônio, se estiver do lado deles, gritando, xingando eles, vai afetar? Vai. Quê? Vai. Vai. Então,
Parece, olhando assim direto na equação química, tem nada a ver, isso aqui não afeta. Não, afeta sim. Então, daí vem o conceito de atividade. Atividade é a concentração da espécie no equilíbrio, vezes um coeficiente de atividade. A atividade do íon I é a concentração daquele íon da espécie I vezes coeficiente de atividade. Entenderam? Então, se você tem cloreto de prata num sistema aquoso, ele vai ter, e se for diluído essas soluções, você praticamente não tem nada para atrapalhar esse equilíbrio. E nesse caso, a atividade tem para 1, para o sistema muito diluído. Se a concentração tende para 0, o coeficiente de atividade tende para 1, entenderam? Esse conceito de atividade foi gerado em 1923 por dois cientistas chamados Debye e Hickel, sendo que o Hickel ganhou o prêmio Nobel, né, se não me engano, lá para 1935, né, porque ele gerou a chamada teoria de atração interiônica. Eu vou agora entrar aqui na apostila que eu estava, cadê? Teoria de atração interiônica. Estava no Word, né? Me ajuda aqui, que é muita informação. Aqui. Aqui lembro que eu falei sobre alguns conceitos de termodinâmica, a relação entre constante de equilíbrio e ΔG, eu já falei isso na aula passada, lembra? Né? Constante de equilíbrio é o exponencial na base natural, número Euler, elevado a menos ΔG0. ΔG0 é variação de energia livre de Gibbs na condição padrão. Qual é a condição padrão? Não esqueça, temperatura de 25 graus centígrados, pressão 1 bar para gases, a atividade de sólidos líquidos puros é igual a 1 mol por litro, ok? Essa é a atividade. Então, se você correlaciona a variação de energia livre de Gibbs de reagentes e produtos na condição padrão, você tem, então, a definição ΔG0. E a constante de equilíbrio final, né, de um equilíbrio, que não é mais a equação, a condição padrão, não é, porque você tem N tipos de equilíbrio possíveis, né? Você pode deslocar bastante para a direita, bastante para a esquerda, e as concentrações das espécies iniciais, eles não são mais o molar. As condições de solutos não são mais o molar. Então, o que é a condição de equilíbrio? É uma exponencial daquela situação, né, de termodinâmica padrão, ΔG0, sobre RT. Quando se aplica, né, transforma a base natural, logaritmo, para a base 10, você tem um fator aqui de 5,708, ok? Multiplica por temperatura de 25 graus centígrados, a constante de gases, né, perfeitos, que é 8,314 Joule por Kelvin mol, você vai ter, então, finalmente, a relação de constante de equilíbrio e ΔG0. Observe, pessoal, que muitos handbooks, eles dão tanto a entropia, variação de entropia, variação de entalpia, da entalpia, em condições padrões. A partir desses valores, você consegue obter ΔG0. E a partir de ΔG0, você consegue definir a constante de equilíbrio para aquela reação que você está querendo estudar, tá bom? O Le Chatelier também, né, vocês devem relembrar isso, eu já discuti isso, muito importante o Le Chatelier na química. E aqui vem o conceito de atividade. Né? O conceito de atividade, ele surgiu inicialmente fazendo medidas de condutividade em soluções. Eles reparavam, né, que para eletrólitos fortes, eles já têm a condutividade muito alta. Aqui, no caso, ele está não falando de condutividade em função de massa, né, porque a condutividade, como a resistência... Vamos lá, voltando com os conceitos básicos do ensino médio. Todo mundo sabe o que é resistência elétrica, não sabe, pessoal? Sim? Sim. O que é a condutância elétrica? Hein? Capacidade de conduzir eletricidade. Certo, mas matematicamente ele é igual ao quê? Você diz a fórmula? Condutância é o inverso da resistência. Resistência. O que é resistividade? Capacidade de resistir, eu acho, uma coisa assim. É uma resistência específica. Resistividade é uma resistência dada por uma unidade de área e volume. Se você tiver dois eletrodos,
né? 1 centímetro quadrado, 1 centímetro quadrado, dentro de um cubo de 1 centímetro cúbico, ou seja, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, é um cubo. Sendo que as faces é 1 centímetro quadrado, você tem a célula unitária chamada 1, né? A constante célula seria 1 centímetro, beleza? Porque é centímetro cubo sobre centímetro quadrado. Então, nesse momento, você está definindo aquela unidade, né, de volume e duas áreas opostas, que são eletrodos quadrados, e aí ele mede qual é a resistência associada a esse material. Para materiais sólidos, a resistividade é constante, só varia com a temperatura, concorda? Então, a resistividade de 1 centímetro de cobre, ela é igual em qualquer posição do cobre, já que ele é homogêneo. Né? O fio de cobre, ele é sólido, a concentração é igual para todo ponto do fio de cobre, concorda? Só varia com a temperatura, porque se aumenta a temperatura, né, você pode ter o efeito jáulico, que dificulta a própria condutância, né, e com isso aumenta a resistência daquela solução, tá? Daquele material, no caso, sólido, devido ao efeito jáulico. Mas para líquidos, agora a história é diferente. Para soluções aquosas, né, a resistividade, ela varia com a concentração. Quanto mais íon você tem dissolvido, mais fácil você conduz, concorda? Mais influenciado você estará, esses íons, sobre um campo elétrico. Se você tem mais cargas conduzindo, né? Se você tem mais cargas, maior vai ser a condução elétrica. Concorda? Os portadores de carga são os íons, cartesianos, eles conduzem mais eletricidade. Porque a solução, ela não é única, ela varia com a concentração. Então, a resistência de um condutor elétrico, ele varia pelo tamanho do condutor. 2 metros de condutor tem uma resistência de dobro. 3 metros tem um triplo. 4 metros de condutor do fio elétrico tem o quádruplo. Contudo, quando você normaliza essa resistência por 1 metro, sei lá, com uma unidade de normalização, você vai ter, para cada metro, um valor que nós chamaremos de resistividade. Só que o termo resistividade, ele não é falado por metro, mas sim por centímetro. Né? É a resistividade de um cubo de 1 centímetro cúbico. De um cubo de 1 centímetro cúbico, tá bom? Então, quando você faz a relação resistência, né, para uma unidade, né, de área-volume, você tem a resistividade. Tá bem claro isso? Resistividade em sólidos, ele é praticamente constante, só varia com a temperatura. Contudo, a resistividade para soluções, soluções contendo íons, ela varia com a concentração. Tá bem claro isso, né? Vamos lá. A condutância é ao invés da resistência. Beleza? Então, a condutância é ao invés da resistência. A condutância de um condutor, ele é igual também, porque ele é sólido. Se a resistência é praticamente... Não, desculpa, a resistência, ele aumenta com o tamanho. Significa que a condutância, nesse caso, vai diminuir. Beleza? Porque você tem mais percurso a percorrer. Mais caminho a percorrer. Agora, vamos para o inverso da resistividade. O que é o inverso da resistividade? É a Condutância. Condutividade. Verdade, é óbvio, né, pessoal? Por paralelismo, resistência, resistividade. Condutância, condutividade. Ok? Então, pessoal, a condutividade para sólidos, ele é também um valor fixado. Não varia, né, com concentração, mas sim com a temperatura, já que o sólido, ele é coeso, né? Não há mudança do volume. Contudo, nas soluções aquosas, a condutividade também varia em função da concentração dos íons, beleza? A semelhante lá da resistividade. Então, aqueles pesquisadores lá em 1920 e tanto, eles já faziam pesquisa, trabalhos de verificar o aumento da condutividade, né, com a concentração. Isso é óbvio. Se você aumenta a concentração,
A condutividade também aumenta, devido ao aumento do portador de cargas. Tudo bem? Desculpa. Sim. Aqui aumenta a concentração, tá vindo para cá, né? Aqui está aumentando a concentração. Professor, Oi. desculpe te interromper, mas eu acho que você está fugindo um pouco da... Eu sei que é matéria também, mas aí você está fugindo um pouco do foco, não? Não. É porque a aula de hoje, eu tenho que falar sobre a gravimetria, que ainda vou continuar, ok? É porque quando eu comecei a falar da gravimetria, ele tem vários tópicos que eu preciso abordar. E eu, sem querer lá, eu comentei atividade. E aí eu tinha certeza que vocês não tinham estudado sobre atividade. Então eu parei para dar uma explicação sobre atividade, para dar prosseguimento. Ainda hoje eu tenho que fazer cálculo de ácido base, de precipitação. Eu tenho que falar de gravimetria, eu tenho que falar ainda de meteorologia. Eu estou ferrado. Talvez vai ter que na próxima semana ter essa aula, mais uma aula síncrona, na terça-feira, se vocês toparem, entendeu? Mas eu sinto que vocês também não estão estudando e vocês estão muito crus, né? A ponto de eu perguntar o que é condutância e não saber, o que é resistência e não saber, o que é condutividade e não saberem, entendeu? Então vocês estão com uma bagagem fraca, inclusive de ensino médio, entendeu? Então essa é a minha preocupação, mas no tempo que nós temos ainda, eu pretendo falar ainda de alguns desses tópicos. Se houver necessidade, a gente vai ter que, talvez, ter uma aula extra, né, na terça-feira, síncrona, entendeu? Aquele horário que estava reservado para vocês estudarem, talvez é melhor a gente conversar. O que vocês acham? Ou então vocês me prometem que vão estudar isso, esse material que eu postei para vocês. Se eu sei, professor, realmente, eu estava meio malandro, mas eu vou tomar vergonha na cara, eu vou finalmente assistir aquele material que você postou há quase um mês atrás, tá bom, professor? Se vocês me prometerem isso, melhor para mim. Eu fico fazendo outras coisas. E aí tiro as dúvidas na próxima quinta-feira. Podemos continuar, Daniel? Claro. Vamos lá. Pessoal, por que eu estou falando isso? Porque a atividade é de subimportância. Porque a maioria das pessoas, outros cursos, principalmente tem engenheiros, eles, se não souberem esse conceito de atividade, eles vão ter, às vezes, erros tremendos e não vão entender o que está acontecendo, porque ele está achando que as relações de equação química têm a ver com concentração. Mentira, não é concentração, é atividade. Né? As equações de equilíbrios, eu vou até mostrar aqui para você um exemplo, né? Aqui no cálculo de ácido base. A constante de equilíbrio é atividade. Exemplo, ionização da água, tá vendo aqui? A água se ionizando, formando hidroxônio, mas, obviamente, vocês estão acompanhando, né? Isso aqui está no Word, deixa eu ver. Tá no Word, eu posso escrever. Não está no Word, não. Está... Peraí, isso está... Sei lá, isso é Word? Não, isso não é Word, não. Não é Word. Não é assim. Só teria que pegar a caneta. Peraí, vamos pegar a caneta aqui. Caneta azul. Pronto. Joga para baixo. Aqui eu consigo escrever. Só que fez uma doideira aqui. Peraí, porque dá mouse. Sei lá, sem querer esse negócio ficou cinza. Deixa para lá. Então, aqui, essa aqui é a concentração, né? Tá horrível, não tá correspondendo, esquece. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos continuar trabalhando aqui. Eu tenho que sair dessa caneta agora, para aqui. E ele ficou cinza esse negócio, deixa eu ver se eu volto. Ficou cinza bem, deixa para lá. Pessoal, então a ionização da água, vocês historicamente estudaram a vida inteira de vocês escrevem, constante de equilíbrio é H+, vezes concentração de H-. Não é isso que vocês aprenderam no ensino médio? Ensino química geral que vocês aprenderam? Pessoal, rigorosamente está errado. Não é a concentração de H+, vezes a concentração
né, de OH-, ou qualquer que seja equilíbrio, não é as peças envolvidas, lei de ação de massa, peças envolvidas elevadas respectivos expoentes. Não. A quantidade de equilíbrio que eu escrevi aqui, ó, KH vezes base dividido por HB, isso aqui é uma simplificação. Na realidade, o que acontece é a atividade, né, do próton vezes a atividade do hidroxilo dividido pela atividade das peças iniciais. No caso da água, como é líquida, por definição termodinâmica, a atividade de líquidos e sólidos puros é 1. Então, não entra equilíbrio químico. Então, se eu escrevo aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no whiteboard. Nesse exemplo aqui que acabamos de fazer, né, qual é a constante de equilíbrio real termodinâmico? KPS é igual à atividade do íon prata mais vezes atividade do íon cloreto. Isso é termodinâmico. Essa constante KPS que é dado nos livros, com a símbolo às vezes bolinha, é uma constante obtida em condições termodinâmicas, cuja concentração dessas espécies é tão baixa, né, que o coeficiente de atividade ele é praticamente igual a 1, ele tende para 1, tá bom? Esse aqui tende para 1. Então, se você aplicar a equação correta termodinâmica, você vai escrever que KPS é igual a isso que eu acabei de falar aí, atividade da prata, atividade do cloreto. Quem é a atividade da prata? Aí sim, eu falei que a atividade é concentração vezes coeficiente de atividade, certo? Né? Então, você vai escrever atividade vai ser concentração da prata mais vezes coeficiente de atividade dele. Vou colocar aqui, ó, coeficiente de atividade da prata mais. Agora, ô professor, esse coeficiente de atividade ele nunca vai ser 1. Pode, em algumas situações, se aproximar de 1, quando for infinitamente diluída a solução. Então, por exemplo, se você tem o exemplo do KPS, da prata, como ele dissolve muito pouco, não é isso? A KPS 10 menos 5, 10 menos 10. O que significa que cada um deles aqui tem mais ou menos 10 menos 5 molar, não é isso? 10 menos 5 molar, porque 10 menos 5 vezes 10 menos 5 dá menos 10, concorda? Uhum. 10 menos 5 molar é uma concentração que está a nível de ppm, é bem baixa. Nesse caso, você pode aproximadamente escrever. Deixa eu só terminar aqui de montar isso. Qual a atividade do cloreto? Concentração do cloreto menos, não é isso? Essa concentração colchete é mol por litro. É concentração experimental de mol por litro, né? O que você pesa, o que você mede, o que você mensura, né? Vezes a atividade do íon cloreto. Opa, desculpa, vezes coeficiente de atividade do íon cloreto. Então, por quê? Porque, por definição, atividade é concentração vezes coeficiente de atividade. Tá? Então, pergunta. Quando o teor de prata mais cloreto for muito baixo, esses coeficientes aqui, eles tendem para 1. Daqui é aproximadamente igual a 1, aproximadamente igual a 1, esse é aproximadamente igual a 1. E aí você, simplificadamente, pode escrever isso. Ó, KPS é isso vezes isso, entenderam? Entendi, professor. Da mesma forma que acontece com a pessoa, né? Eu tenho aqui, ó, João e Paulo, ambos estão fazendo um trabalho, é um grupo. Aí vocês estão sozinhos, eles têm atividade máxima. Na verdade, o equilíbrio termodinâmico, que está relacionado com ΔG0, que é uma condição, né? Lembra a equação? Né? Constante é igual a 10 elevado a menos ΔG0 sobre RT. Eu acabei de mostrar agora mesmo. O que é ΔG0? ΔG0 é uma condição, né, termodinâmica. Você não tem perda de calor, você tem a máxima eficiência de realizar trabalho, entendeu? Você está estático, você está em um equilíbrio que há pequenas diferenças infinitesimais para a direita e para a esquerda, não há variação de matéria. Isso que é a ideia da termodinâmica, entendeu? Você quer subir uma escada 10 andares, de um prédio de 10 andares, qual é o máximo trabalho útil possível, que seria energia potencial, né? Seria energia potencial, a diferença de 10 andares para o andar zero. Ou seja, essa altura é a máxima energia potencial que você tem que vencer, né? Como você pode vencer isso e igualar a sua energia mecânica, a sua energia química do corpo com essa energia EMCH? Energia potencial é massa vezes G vezes H, certo? Como você pode igualar isso? Sabe fazendo como?
né? O melhor caso possível é se você subir essa escala lentamente igual a lesma. A cada dia você dá um passo. Mais um passo. Então, é um ΔX tão pequeno que efetivamente você não varia a temperatura do seu corpo. Você não gasta energia, efetivamente, entendeu? Imagina que você fosse um estado constante, né? Você não está variando, você não está perdendo calor. Mas se você sair a galope para cima, você venceu aquela energia potencial, né? MGH. Só que, além disso, você desprendeu muito calor. Inútil, calor devido à química do seu corpo, entendeu? Isso é calor inútil. Você, quando tem um carro, né? Quando você economiza mais gasolina? Quando? Se você conseguir andar lentamente, concorda? Tendo, lógico, existe uma velocidade ótima para o motor gerar maior rendimento possível. Vamos supor que essa velocidade é 50 km por hora. Porque também, se for muito baixo, começa a ter muito atrito que não é dissipado. Mas vamos supor que 50 km por hora, o fabricante diz que é a velocidade ideal, né? Que mais extrai energia da gasolina e transforma isso em energia mecânica. Beleza? Eu não quero andar 50 km por hora. Eu vou fazer o mesmo percurso, só que a 100 km por hora. Ótimo. Você chega um tempo menor, mas pode ter certeza que você gastou muito mais gasolina. Entendeu? Então, além daquela gasolina necessária, mínima, para poder fazer aquele percurso, você gastou muito mais para gerar calor inútil. Você aqueceu demais o carro. Entendeu? São princípios termodinâmicos que eu gostaria muito que vocês entendessem, estudassem, porque é a base de todas as áreas científicas, né? Inclusive para vocês. Vocês vão trabalhar e aprender muita termodinâmica no curso de vocês. Termodinâmica de processos industriais, de plantas industriais, de tratamento de esgoto e outras questões, né? Voltadas à indústria. Tá? Eu acho que vocês têm disciplina termodinâmica no curso de vocês, né? Não sei. Mas provavelmente você deve ter, porque isso é a base da engenharia. Pessoal, então, voltando aqui à questão de equilíbrio, né? Existe uma relação, então, de ΔG zero, que é uma situação ideal. E nessa condição ideal, né, você pensa que as espécies estão com o máximo, como diz, o coeficiente de atividade deles é próximo a 1. Se você começa a colocar outros íons interferentes, né, nitrato, clorato, perclorato, clorato que for, né, sulfato, esses íons são intrusos, eles vão acabar atrapalhando esse equilíbrio entre Maria e João. E com isso, a coercitividade das espécies que realmente participam do equilíbrio começa a cair. Então, é isso que acontece. Pessoal, isso foi descoberto e começou a ser desenvolvido a partir da década de 20, né, do século passado. Entendeu? Então, é uma ciência muito legal, tá? Eu estou aqui expandido, eu espero que todos vocês entenderam o conceito de atividade. Entenderam o conceito? Alguém ainda não entendeu? Hein, pessoal? Entendi, professor. Você e o demais, os outros que ficam sempre caladinhos. Também entendi. Entendi, professor, tudo certo. Eu só queria que você me tirasse minha dúvida do negócio quando a atividade, o coeficiente é 1 ou chega perto de 1. Que eu estava lendo aqui, e eles falaram que é sempre menor do que 1. Alguma coisa assim, Sim, mas o valor pode se aproximar de 1 em situações muito específicas, quando concentrações são extremamente baixas. Né? Exemplo, se você pegar sulfeto de mercúrio, não tem sulfeto de mercúrio, ele é altamente insolúvel. A concentração de sulfeto de mercúrio que surge na solução é como se fosse um átomo no planeta Terra. É tipo assim, extremamente baixa, muito, muito baixa. Então, efetivamente, você pode considerar a coercitividade quase unitária, praticamente igual a 1. Para efeitos práticos é igual a 1, entendeu? Entendi. Mas isso só... Pode falar, professor, perdão. Pode falar. Mas isso é só aproximação, não é o que realmente acontece. Nunca vai ser 100%. Ou... olha, presta atenção. Exato. Porque pode ser considerado assim, né? Porque isso é meio teórico, né, pessoal? É igual você tem a gaussiana, né? Sintoticamente, tem para o zero, mas nunca é zero. Mas você não define uma certa área, né? Para um certo Z, Z1, Z igual a 2, Z igual a 3. Não tem isso. Aí o restante é 1 menos Z. Quer dizer,
embora você tenha valores, é igual o número Euler. O número Euler é irracional e nunca para, mas você não fixa um certo caso decimal para ele? O número pi também? Eu quero trabalhar com 3 casas, porque a minha medida, minha significância, eu consigo ver até 3 casas decimal, né? Mas o físico que precisa trabalhar a nível de 15, né, casas decimais, ele vai ter que usar aquele número completo, para não ter variações lá na, né, casa número 15, né? Você está entendendo, pessoal? Depende do rigor científico, depende da precisão que você tem do seu método, tá? Então, vamos lá. Então, para voltar aqui rapidamente, para não delongar demais, que a gente tem que falar 1000 outras coisas, realmente vai ter que ter uma aula extra disso, tá? Eu quero que vocês entenderam conscientividade. Conscientividade foi primeiro explicado, foi entendido pelo conceito de medida de condutância. Existem 2 tipos de condutância. A condutância e a condutância equivalente. Da mesma forma que existe a resistência e a resistividade específica, né? Que é chamada resistividade comum. Então, o casinho aqui é condutividade para a solução, definido lá, dado pela concentração. Quando você pega a condutividade, divide o número de portador de cargas, que é dado por normalidade, que é um conceito... Alguém já estudou normalidade? Ou já ouviu falar em normalidade na vida de vocês? Alguém? Ninguém? Hein, pessoal? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro. Peraí, deixa eu colocar aqui o Classroom aqui de volta. Google Classroom. Não, eu tô... Por que o Classroom tá? Porque ele tá... Peraí, ele tá aqui atrás. Tá atrás, isso? Sumiu meu Classroom, cadê vocês? Peraí, só um minutinho. Sumiu o Classroom? Não, tá aqui. Peraí, eu não tô entendendo mais nada, cadê? É outra janela, professor. Tá. Mas cadê a janela? Deixa Não, é que tem 2 abas do Google aí abertas. Você tem que apertar na outra. A primeira ali, atividade. É da esquerda. Essa aí. Essa não, aqui? a outra. A da esquerda. Tá certo. Tá certo. Confusão. Tá, vamos voltar aqui, então. Bicho, é tanta janela aqui aberta. Peraí, eu tava aqui. Ok, eu estava falando da apostila, né? Apostila revisada, essa aqui. Ok. Puxa, não acredito. Peraí, deixa eu desligar aqui. Vamos lá, pessoal. Temos que acelerar, temos só meia hora. Vamos lá. Pessoal, então, olha bem, vamos para finalizar essa concertividade. A ideia é o seguinte, de atividade. Você tem aqui... Vocês vão entender isso, tá? Não precisa entender a fórmula, não. Vamos lá. O que acontece se você diminui a concentração de íons numa solução? O que acontece, pessoal? Você também diminui a condutividade, não é? Porque conduz menos. Você tem menos íons para conduzir, concorda? Uhum. Você diminui a condutância, porque você tem menos íons. Eu estou vindo de cima, do último para o primeiro. Eu estou diminuindo a concentração. De 20, passou para 5,9, passou para 0,2, para 0,2. Você está diminuindo a condutividade, a condutância e, por consequência, a condutividade. Você está se tratando de solução, que varia com a concentração. Essa capacidade de conduzir, ela é maior quanto mais íons você tiver em solução. Se você está diluindo a solução, subindo, né? Deixa eu ver se eu consigo ter caneta aqui. Eu acho que eu vou ter caneta aqui. Subindo, né, diminuindo a concentração daqui, aqui é muito alta, aqui é muito baixo, tendendo para 0. Aqui é alto, né? Alta concentração. Você está deslocando no sentido de diluir, né? Está diminuindo, tendendo para 0. Significa que a condutividade cai e também a condutância. C e Kzinho, eles vão diminuindo, porque tem menos portador de carga. Mas, quando você divide essa condutividade pela concentração que está caindo, concentração está caindo, vamos chamar de C, isso aqui aumenta, entendeu? Então, eu vou fazer um quadro aqui, é o seguinte. Vamos fazer um paralelo aqui.
100 pedreiros, eles produzem, né? 100 pedreiros, eles produzem 10 paredes. Tudo bem? Aqui é pedreiro e parede. Por dia. 100 pedreiros produzem 10 paredes. 50 pedreiros produzem quantas paredes, proporcionalmente? Se fosse exatamente proporcional, seria quanto? 5. 5. Só que isso aqui seria o valor teórico. Na prática, ele vai produzir 5,4,9. Não, peraí, 5 está diminuindo? Tá, aumentou. 5,1. 10 pedreiros, teoricamente, produziria quantas paredes? Uma parede, não é? Não é isso, pessoal? Não é um décimo? Sim. Teoricamente, isso é 1, mas na prática, você observa que produz o quê? 1,4 paredes. Um pedreiro produziria quanto? 0,1 paredes, não é? Mas na prática, vai observar que deu 0,16. Por quê? Porque quando você dilui, você tem mais liberdade de produção, a sua eficiência aumenta, o seu coeficiente de atividade tenta aumentar. Ou seja, sua atividade fica mais próxima do valor da concentração. Você favorece o processo de geração de equilíbrio químico. Porque você está mais diluído, não tem gente te atrapalhando, entendeu? Você consegue fazer o trabalho de forma mais eficiente, entenderam? Quando você agora divide o número de pedreiros pelas paredes, você vai ter uma situação aqui no primeiro caso de quanto? 10. E no extremo, o último caso aqui, 1 sobre 0, na verdade, número de paredes sobre número de pedreiros. Que é o resultado aqui, a condutividade sobre isso aqui, que é a concentração. É o contrário aqui, né? Aqui é variável resposta sobre variável fator. Então, você vai ter aqui 10 sobre 100 no início, que dá 0,1. Você tem 10 paredes produzidas em 100 pedreiros. Só que lá no final, você vai ter 0,16 paredes por uma pessoa, que dá 0,16. Ou seja, quando você dilui a solução, você aumenta, né, a condutância equivalente, que é essa relação aqui entre condutividade e concentração. Entenderam? Aqui, ó. Quando você pega a condutividade, divide para a concentração normal, que tem a ver com o portador de carga, no outro dia eu explico o que é isso melhor, a normalidade, que nada mais é que equivalente de carga sobre volume em litros. Exemplo. O que é 1 molar de ácido fúrico? Hein, pessoal? Concentração de 1 molar de ácido fúrico. Não seria 1 mol de ácido fúrico por 1 litro de solução? Não é isso, pessoal? Yes. Então. E o mol de ácido fúrico, ele não tem 2 cargas envolvidas, porque o ânion sulfato, ele tem 2 cargas, ele equivale a 2 equivalentes de carga. Mas se eu quisesse pensar apenas o equivalente de carga, eu teria que fazer o quê, então, pessoal? O mol de ácido fúrico tem 2 equivalentes de carga. Então, se isso aqui é chamado 1 molar, em termos de normalidade é molaridade vezes o fator, que tem a ver com a quantidade equivalente de carga. Então, ele tem aqui 2 normal. A concentração aqui, vamos chamar aqui de C, né? Concentração vai ser 2 normal. Concentração de C aqui seria molar. Ok? Então, isso que significa a molaridade, de normalidade. É você, em vez de pensar em mol, quantidade de substância, né, do composto, você está pensando em quantidade de substância de elétron, ou seja, quantidade de carga, que é chamado, tem a ver, por exemplo, uma molécula de ácido fúrico tem 2 equivalentes de carga. Né? O alumínio, 3+, tem 3 equivalentes de carga. Para cada mol de alumínio, do cátion alumínio, você tem 3 elétrons, 3 portadores de carga positivo nesse exemplo. E assim sucessivamente. O fosfato, o ânion fosfato,
E 1 mol de ácido fosfato equivale a 3 equivalentes de carga. E como normalidade é equivalente de carga, ela vai ser 3 vezes maior que a molaridade da mesma solução de fosfato, tá bom? Então, se o ácido fúrico concentrado tem 18 molar, ele equivale a 36 normal. Se uma solução que tem íons de carga 3 tem 0 molar, exemplo sei lá, cloreto de bismuto 3, né, ele vai ser 0,3 normal, entendeu? Se a solução de permanganato de potássio, MnO4, ele tem uma concentração 0,01 mol por litro molar, em termos de normalidade, essa concentração, considerando que equivalente à quantidade de carga que envolve na reação química é 5, então um permanganato tem 5 equivalentes de carga, significa que isso aqui vai ser 0,05 normal. Lembrou, Daniel? Sim, professor. Tá. Então, quando você fala normalidade, ele centra em um equivalente de carga, né? Tá? Um normal equivale a ter um equivalente de carga da espécie, né, sobre volume. E esse equivalente de carga é a massa molar dele normalizada para um equivalente de carga. Exemplo, ácido fúrico é 98. Para ter um equivalente de carga, você tem que pesar metade, 49 gramas. Entendeu? Se você pegar 49 gramas de ácido fúrico e colocar isso em 1 litro, você tem 1 normal. Pois, se você pegar 98 gramas, você tem 2 normal, pois tem 2 equivalentes de carga. Entenderam? Para você ter 1 normal, você tem que, então, pegar a massa molar do composto e dividir por F, né, o fator lá, para poder garantir 1 mol de carga. Né? Sulfato de alumínio tem um peso, né, sei lá, 300. Sulfato de alumínio tem um peso de 300. Para ter no caso do sulfato de alumínio, está produzindo 6 equivalentes de carga, porque tem uma relação, né, de 2 para 3. Então, você vai ter que, para você ter a mesma quantidade em termos de normal, 1 mol de carga, você vai ter que dividir esse peso molecular do sulfato de alumínio por 6, pois a estrutura sulfato de alumínio produz 6 mol de carga. Ah, professor, não é 3? Não, mas você tem 2 alumínio. Sulfato de alumínio tem 2 alumínio para 3 sulfato. Então, 2 vezes 3 dá 6 equivalentes de carga. E assim sucessivamente, tá bom? É um conceito que era muito utilizado em química analítica, principalmente, há décadas passadas, mas está em desuso, por recomendação da IUPAC. Mas, para algumas medidas como essa de condutividade, para mim fica muito mais claro você entender essa relação, pensando nisso que eu falei. Pessoal, o que eu quero para finalizar é o seguinte, a condutividade, ela diminui, né, com a diluição, da mesma forma que a concentração. Contudo, essa relação condutividade por concentração aumenta. E isso nós chamamos de condutância equivalente, que é esse lambda maiúsculo. Isso aqui é chamado de condutância equivalente. Observe que a condutância aumenta, né, com a diluição. Tudo bem? E essa condição ela é mais patente para eletrólitos fracos, como ácido acético, com hidróxido de amônio. Então, a partir de uma certa diluição, aqui é 10 elevado a 2, 10 elevado a 0, que é 1 molar. Aqui é 10 menos 2, que é 0,01 molar. 10 menos 4, é 0,0001 molar, e assim sucessivamente. Aqui é 10 menos 6, 10 menos 8. Aqui a letra está pequena, aqui é 10 menos 8, e aqui é 10 menos 6. À medida que você está diluindo, observe que a condutância equivalente aumenta, porque os portadores de cargas, o que surge a partir da ionização do ácido acético, ele fica mais, fica com a eficiência maior, ele tem coercitividade maior, entendeu? E com isso, você tem uma capacidade de conduzir maior, tá bom? Tá? Então, observe que a capacidade de conduzir não depende apenas da espécie real que está em solução, mas depende da capacidade, do coeficiente, tá? Porque não adianta, imagina Michael Phelps tentando nadar uma piscina olímpica. Né? Ele faz um tempo lá de 10 segundos. Agora, imagina se você, no meio do caminho, tem um elefante, tem cocô, tem pneu, tem fezes, tem xixi, sei lá, tem pessoas loucas gritando, quer dizer, ele não consegue fazer nem em 1 hora, nem talvez nunca. Por quê? Porque a atividade dele, ele é o máximo, o cara é o melhor do mundo, era, né, em natação.
mas a atividade dele depende do meio, depende do sistema, depende da reação. Entendeu? Se ele for uma piscina olímpica, bonitinho, tudo tratado, sei o quê, todo mundo em silêncio, ele tem um rendimento. Mas se todo mundo estiver xingando ele, pode ter certeza que ele vai cair muito o rendimento dele. O coeficiente de atividade dele cai. E por isso, o resultado do trabalho dele, que nós vamos chamar isso de atividade, vai cair. Tá bem claro isso? Tá. Pessoal, então, qual a diferença entre eletrólito, um ácido forte para um ácido fraco? A diferença é a seguinte, pessoal. Um eletrólito fraco, como hidróxido de amônio, ácido acético e outros, né? Por exemplo, ácidos orgânicos, a partir de um certo concentração, fica para a gente, né, não varia muito, mas à medida que você pega uma solução concentrada e vai diluindo, o grau de ionização chamado alfa vai aumentando, aumenta com a diluição, Então, o grau de ionização, ele aumenta com a diluição, ou seja, quanto mais diluído, o grau de ionização aumenta. A ponto que o ácido acético, com concentrações extremamente baixas, ele pode ter 100% de ionização. E, nesse caso, ele pode ser considerado como forte. Por quê? Porque a definição de ácido forte ou base forte é que eles são capazes de ionizar quase 100%, ou praticamente 100%. O ácido clorídrico, ele é chamado forte, o ácido nítrico é super forte. Aí tem uma tabela de força de ácido, que vocês vão ver aqui na apostila, dado aqui no início do capítulo de ácido base. Vocês também vê essa parte aqui introdutória, definição de ácido e base, né? E você vai ter aqui um quadro de força de ácido e base. Ácido forte, com ácido perclórico, clorídrico, nítrico, né, o próprio hidroxônio, o ácido fluorídrico, tudo isso são ácidos fortes, e bases fortes são quais? Amideto, hidroxila, amônia, e vai cada vez ficando diminuindo. Aqui tem um conceito para ácido base conjugado, que eu acho que você já estudado também no ensino médio. No conceito de Brose-Lowry, você tem, se alguém doa um próton, alguém tem que receber um próton. Exemplo aqui, ó, o ácido clorídrico doou o próton para a água, então ele se transformou na base 1 do ácido clorídrico, que seria o cloreto, e a água, que era uma base, já que recebeu o próton, virou um ácido, que é o ácido 2, que é chamado hidroxônio. Então, esse conceito de ácido base Brose-Lowry é o que mais se usa em química analítica e em equilíbrio químico. Definição de Lewis, que é doador de par de elétrons, receptor de par de elétrons, ele é muito utilizado em complexometria. É mais usado para os químicos orgânicos e inorgânicos quando eles estão estudando complexos. Não é usado em química analítica, o sistema Lewis. E o sistema Arrhenius, também, se estudar no ensino médio, é o mais antigo. Ele não é mais utilizado, praticamente. Ele foi o primeiro sistema, né? Ali ele considerava apenas ácido é aquele que doa próton, base é aquele que doa hidroxila, tá? Aumenta a concentração de hidroxila, né? No sistema de Arrhenius, você vai fazer a seguinte pergunta: CO2 é considerado um ácido ou uma base no sistema Arrhenius? Hein? Gás CO2, dióxido de carbono, gás carbônico, é considerado ácido ou base? É um gás ácido ou um gás base? Pessoal, se você não me responder esse, realmente eu fico triste, hein? Porque vocês todo dia bebem cerveja, bebem guaraná e sabem disso. Hein, pessoal? Básico? Krishna, Eduarda, Leonardo, Daniele, Alice, Daniel, Letícia. Pessoal, CO2, o que tem na bebida? Hein, galera? O refrigerante é ácido ou básico, pessoal? Ácido. É óbvio que é ácido. Coisa cítrica é ácido ou básico? Claro que é ácido. Se você pega uma bebida gaseificada, a água gaseificada, é ácido ou básico? Claro que é ácido. Né? Você sente o gosto ácido na boca, aquele gosto ácido, né? Todo mundo sabe que refrigerante, cerveja, tudo isso tem CO2 dissolvido, borbulhado ali para dar um gostinho gostoso, né? Paladar de bebida gaseificada, é ácida. Sendo assim, o CO2 é um gás ácido ou básico? Ácido. Claro que é ácido, pessoal. Por definição de Brose-Lowry, você diria o seguinte, ó. Se você borbulha CO2 em água, você rouba um próton aqui da água,
vai formar o bicarbonato, que é o ânion, a base conjugada do CO2. Na verdade, vou fazer melhor ainda. CO2 em água, você pode considerar que ele formou ácido carbônico, né, como intermediário, já que você tem menos de 2%, menos de 1% como molécula. O gás carbônico, automaticamente, ele se decompõe, né, ou hidrolisa com água. Vou colocar aqui mais água, ele joga um próton para o hidroxônio, forma, então, HCO3-, que é o bicarbonato, mais H3O+, que é o hidroxônio, né, ou hidrônio. Aí isso continua até a última etapa de ionização. O bicarbonato perde mais um próton para a água, gerando, então, o ânion carbonato mais hidroxônio, H3O+. Ok, pessoal? Então, por que o ácido carbônico, pelo conceito de Bronsted-Lowry, é considerado ácido? Porque ele doa próton para a água, tá vendo? Ele doa próton para a água. E por que ele pode ser considerado, como na definição de Arrhenius, como um ácido? Porque ele faz aumentar a concentração de H+. Pronto, você não está preocupado com doação ou recepção. Você colocou um papel de pH, viu que aumentou a acidez, então é uma definição de Arrhenius. Pronto, é um ácido de Arrhenius. Mas ele aumentou a concentração de H+, porque tem H+ na estrutura? Não, ele não tem H+ na estrutura, mas ele reage com a água. E aí ele faz com que haja um aumento do teor de hidroxônio, como você está vendo aqui. Então, por consequência, também, ele atende à definição de Arrhenius. Mas, repito, a definição de Arrhenius não é mais utilizada tanto, tá bom? Pessoal, então, outro conceito que eu precisava que vocês, começassem a dar uma estudada é a questão de cálculo de equilíbrio ácido-base conjugado. No sistema ácido-base conjugado, vocês, através desse passo aqui, desses dois passos, vai provar que a constante ácida de um ácido vezes constante básica da base conjugada é Kw. Tá? No sistema aquoso, sempre a constante ácida é igual vezes constante básica é Kw. Então, só para provar isso, vamos pegar aqui, eu estou na apostila, qual revisada, corrigida. Então, vamos pegar aqui uma tabela aqui de constante. Aqui, a constante de ionização de ácido base fraco. A primeira constante do ácido acético, ou seja, o ácido acético, que é um ácido orgânico, quando perde próton, a constante é 1,8 vezes 10 menos 5, que em termos de logaritmo, pK, né, menos log disso, vai dar 4,74. Ou seja, a constante, então, eu escrevo assim, ó. Eu, quando escrevi meu livro, eu não vou escrever mais essas constantes assim. É horrível isso. Vai ser escrito como 10 elevado a menos 4,74. Pessoal, então, como eu falei, Kw, se Kw é igual a Ka vezes Kb, então, se você tirar o logaritmo disso, PKW é igual a PKA mais PKB. Tá bom? Você prova isso. Significa que se eu tenho aqui a constante ácido como 10 elevado a menos 4,74, a constante básica aqui é Ka. A constante básica de quem? Do acetato. Porque o acetato gera o ânion acetato. E o acetato funciona como base agora de Bronsted-Lowry. Então, a constante básica dele vai ser 10 elevado a menos 14 menos isso, que vai ser quanto? 9,24. 10 elevado a menos 9,24. Então, observe, em termos de soma de P, isso mais isso sempre dá 14. Ó. Se o ácido benzoico tem uma constante ácida de 4,20, significa que a constante básica dele é 14 menos isso. Estou falando em termos de P agora, né? PK. Ou mutantes, se a constante de ácido benzoico é 10 elevado a menos 4,20, a constante básica dele vai ser 10 elevado a menos 9,8. Pois a soma disto com isso tem que ser 14. Tá bem claro isso, pessoal? Todo mundo entendeu? Hein? Cabi, responde essa, Cabi. Cabe. Sim. Cabe. Se a constante ácida de um ácido é 10 a menos 8, qual é a constante básica da base dele, né? Conjugada a ele? 10 a menos? 10 a menos 8 é
Qual é o número que somado a 8 dá 14? Entendi. 10 menos 6, certo? 8 mais 6, 14. Entenderam? Sim, sim. Se eu falo que a constante básica da amônia, se a constante base da amônia é 10 elevado a menos 4,7, aqui é a amônia. Se a constante base de amônio é 10 menos 7, qual é a constante ácida do íon amônio? O íon amônio, esse cara aqui, ó, ele é um ácido de bronçolóleo, ele doa próton. A amônia é uma base de bronçolóleo, recebe próton. Tem um cachorro aí, Gabi, gritando aí. Estou fazendo barulho de cachorro aqui. Então, presta atenção. Se a constante básica da amônia é 10 elevado a menos 4,7, a constante ácida vai ser quanto, então? 10 elevado a menos 7. 14 menos 4,7 com sinal negativo vai dar, então, 9,3. Beleza? Ele falou 4,7, não 7, eu também confundi. 4,7. Tá bom? Ou seja, a soma desse valor aqui com esse valor tem que dar menos 14, tá bom? Pois KW é igual a 10 elevado a menos 14. Então, qual o número somado a isso aqui vai dar menos 14? Menos 9,3, tá bom? Tá bom. Pessoal, na prática, quando você faz exercício, vocês começam a fixar esses conceitos, entendeu? Faz de letra, tira de letra, tá bom? Tá, então vou continuar abordando, já estou na parte de acidez, vocês entenderam o que é atividade, você sabe que precisa corrigir a atividade, sabe que a atividade ele aumenta à medida que a solução se torna diluída, certo? Devido à coercitividade cada vez ficarem mais próximo de 1. Eu só esqueci de falar uma coisa para vocês, mas não vou pedir para vocês calcularem isso. Aí alguém pode me perguntar, professor, então como se calcula coercitividade? Daí vem o prêmio Nobel, né? O cara desenvolveu a teoria de atração interiônica, o Debye e Hickel, né? E eles conseguiram calcular um processo, aproximar, não é exato, né? Porque nada é exato, de fazer essas correções. Ele conseguiu, né, relacionar. Primeiro definiu um conceito chamado força iônica. Força iônica, né, é a quantidade de íons que estão em solução. Como ele fez isso? Ele pegou a influência da carga do íon ao quadrado vezes a concentração. Você pega para cada íon a concentração, vezes a sua carga ao quadrado, divide tudo, somatório disso tudo, por 2. A partir dessa força iônica, você usa a equação de Debye-Hickel, que é essa equação que está aqui, ó, e transforma, né, a força iônica no coercitividade para cada íon. O íon Zi com carga, pega a carga do íon, multiplica uma constante A e divide 1 mais uma constante B, sendo que o alfa aqui é o raio, o diâmetro do íon hidratado. É o diâmetro do íon em água. Diâmetro do íon, de D, que é o diâmetro do íon. Então, esses fatores são tabelados, tá? E aí, a partir dessas constantes A, B, alfa, né, a única coisa que varia é a carga do íon e a força iônica. A partir daí, você tira coercitividade. Tá? Então, aí você faz correções. Então, voltando a essa questão de atividade, tem algumas tabelas que mostram claramente isso, o estudo de Debye-Hickel e por outros físico-químicos depois. Ó, só você ter ideia como que isso funciona. Ó que bonito. O valor experimental, baseado em vários meios, dependendo do meio, se é ácido clorídrico, clorídrico de sódio, hidroxóide, blá, 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 cada meio vai te dar um resultado com coercitividade. Né? Aqui ele está considerando a força iônica e o coercitividade calculado a partir dessa força iônica. Né? Aqui são vários eletrólitos, na verdade, vários eletrólitos, ácido clorídrico, hidroxóide, tal. E ele calculou que, variando a concentração desses camaradas, a força iônica aqui está variando baseado em quê? Peraí. Cada quadradinho desse é um eletrólito diferente. Né? E a força iônica está variando, eu não sei com que sal, acho que é o próprio sal, talvez o próprio sal, já que todos eles são solúveis, né? Deve ser o próprio sal. E com isso você vê que tem aqui um valor
aqui são dados pela equação de Debye-Hickel, ok? E aqui são os valores experimentais. Você pode ver aqui, ó, isso aqui é teórico, essas linhas são as teóricas, baseadas na equação de Debye-Hickel. Também tem a equação de Davis, que é uma equação mais simplificada ainda do Debye-Hickel. E esses valores marcados são os valores experimentais, né, de atividade, ó. Tá bom? Então, você vê que tem uma certa correlação entre o valor teórico e experimental. Tá, mas isso aqui não é interessante. Agora, eu queria só para finalizar a aula. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou voltar, então, à questão lá da gravimetria e vamos combinar terça-feira ter uma aula? É possível? Hein? Uma aula síncrona, terça-feira, às 3 horas? Sim, dá sim. É o horário de vocês oficial, não é isso? 3 a 5, não é isso? Eu tenho que confirmar aqui. Não é isso, pessoal? Vou confirmar aqui o horário oficial de vocês. A aula teórica, terça, das 3 às 5 da tarde, 15 às 17. Então, eu vou mandar uma mensagem no grupo avisando que terça agora vai ter uma aula para eu finalizar essa discussão de ácido base, né, para vocês permitir fazer alguns cálculos. Já tem uma lista de exercícios lá, ácido base, e também precipitação. Vocês tentam fazer olhando a apostila, estudo por conta própria, tá bom? E a gente continua na terça. Para finalizar essa aula, esses mais 5 minutos, eu só vou voltar à questão da gravimetria, que foi o início lá do tema, né, da nossa aula. Cadê? Apostila revisada, não, isso tá, química, apostila prática, aqui. Ô, Daniel, vamos lá. Então, você tem diversos cátions e ânions passivos, métodos, quase desvantagem da gravimetria, quase grande desvantagem dela. Primeiro, tempo muito longo para fazer uma prática. Às vezes você gasta um dia inteiro para preparar uma gravimetria. Porque você tem tempo para processamento da amostra, que às vezes pode demorar 1 hora ou mais. Você tem tempo para filtração, né, que também demora, às vezes, meia hora ou mais, né, porque é lento, dependendo do filtro que você usa. Você tem que lavar esse filtro, que também demora. Você depois tem que separar esse filtro, colocar no cadinho e carbonizar o filtro, que demora, às vezes, meia hora. E depois tem que levar isso para uma forno mufla, né, um forno elétrico. E aí você tem que calcinar, que pode também demorar 15 a 2, 3 horas. Soma todo esse tempo, fora o tempo de você manusear as coisas, você pode ter uma manhã ou um dia inteiro de análise. Essa é a grande vantagem da gravimetria e, portanto, ela quase não é usada hoje. Mas ela tem certa especificidade, algum interesse para alguns casos específicos com amostra simples. Exemplo, amostra de carbonato de cálcio, mármore. Dá para fazer cálcio gravimétrico? Dá, com boa exatidão. Cálcio suplemento alimentar, nós fizemos, vocês viram lá. O erro foi pequeno, mais ou menos, né, considerando que quem assistiu à prática, o fabricante disse que parece que tem 64% em carbonato de cálcio, baseado no peso do comprimido, né? 2 comprimidos têm 2,5 gramas, sendo que de carbonato de cálcio ele afirma que tem 1,6 gramas. Então, teoricamente, a relação dá 64%. O resto, o que seria, pessoal? Alguém poderia me indicar? No medicamento, você só tem um princípio ativo? Não, né? Você tem outros, você tem aglutinantes, né, estabilizantes, adocicantes, várias coisas lá, né, broxantes e outras coisas mais, você coloca contaminantes, né, outras coisas de fabricação, né, do comprimido, beleza? Então, o princípio ativo, às vezes, é uma parcela até pequena do comprimido, a massa comprimido. No caso desse complemento, do suplemento alimentar, você tem 64% em carbonato de cálcio, estequiometricamente, fazendo a relação estequiométrica, eu calculei, se não me engano, 24% em cálcio, beleza? Do íon cálcio. Olha, eu fiz a prática, discuto nessa prática, vocês vão ver lá na aula, é só observar todas as etapas e aprender como faz. Pode haver perdas, por exemplo, na parte de filtragem, né? Talvez decomposição na parte de calcinação, parte do cálcio foi embora, né? Devido à alta temperatura, que foi 1000 graus. Então, problemas podem acontecer, interferências, tanto positivas quanto negativas, podem acontecer, fazendo com que haja uma diferença entre o valor observado e o valor teórico.
Aí tem duas coisas lá que eu especulo na aula experimental. Ou o valor do fabricante está 7% errado, porque deveria ser 64%, e nós achamos experimentalmente da ordem de 58%. Não foi isso? Uma coisa assim, 57%. Sim, 57. Exato. Então, essa diferença entre 64 para 57 dá quanto? Dá 7%. Não é isso? Olha, essa diferença pode ser devida para menos, foi um erro para menos. Alguém pode especular, será que houve perda? Pode ter havido perda. Mas também o fabricante pode estar mentindo, entendeu? O fabricante pode estar ludibriando a Anvisa lá, que eu acho improvável, porque certamente, sistematicamente, passou por um controle de qualidade, tanto do laboratório deles, quanto de um órgão auditor, né? Seja uma Anvisa, o que for, entendeu? E certamente eles devem ter uma tolerância de erro de 1%, não sei, né? Porque senão o cara estaria... É igual a questão da alimentar, do mapa, né? Lá no supermercado está escrito 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, tem que ter 1 quilo. Ou dentro do range, né, da extensão permitido por lei, sei lá. É 1 quilo mais ou menos 10%. Então você poderia variar de... 10% é demais, né? 1 quilo seria 100 gramas. 100 gramas é muito. Sei lá, mais ou menos 2%. Então poderia variar de 280, não é isso? Até 1.020 gramas eu saco. E isso está dentro da lei. Fora isso, multa, entendeu? É o parâmetro metrológico que está lá, né, que você tem que atender, né? É o range, né? É intervalo de confiança do seu resultado. Ele tem que estar dentro daquilo dos certificados. O fabricante, o órgão fiscalizador disse que você pode variar apenas de 2%. Se estiver fora desse range, você leva multa. Ponto final, beleza? Então, essa pode ter sido um problema, entendeu? Eu não sei se é problema mais do fabricante ou foi da nossa processo. Eu creio que é do processo. Por quê? Porque eu fiz muito rápido a prática, né? Nós fizemos a prática, eu, no caso, não dá para ficar 6 horas gravando para depois fazer edição de vídeo, né? E também não teria todo esse tempo ficar lá preso numa prática, não há necessidade. Como o efeito aqui é mais para ensino, né, didático, então eu fiz etapas mais enxutas, né? Cortei algumas etapas para poder acelerar e permitir que seja uma filmagem mais rápida. E mesmo assim ficou 1h40, se não me engano, de aula, né, de gravação. Lembrar que, na verdade, eu gravei quase 3 horas, ou mais. Só que teve falhas nossas, cortei alguns pedaços, tá bom? Tá. O procedimento, então, é esse, vocês viram lá, né? Você, primeiro, né, faz a digestão do seu comprimido macerado, né? No caso, eu macerei de 700, um comprimido inteiro, que tem acho que um comprimido inteiro tem 1,25 gramas, já que 2 comprimidos é 2,5 gramas. Desses 1,25 gramas, eu tomei uma líquida de 700 miligramas para poder fazer a digestão. Coloquei ácido clorídrico, digeriu, formou, então, porque o carbonato de cálcio é facilmente digerido em ácido. Até em vinagre, que contém 4% de açacete, já é suficiente para a quente, ele dissolve também. Mas, lógico, eu usei um reagente puro, ácido clorídrico, formou, então, cloreto de cálcio solúvel, e depois o resíduo, né, que não dissolve com ácido, que não tem nada a ver com carbonato, foi separado por filtração. Esse filtrado, nós colocamos... lá no exemplo da prática, eu fiz o contrário, eu esqueci de fazer essa etapa, eu fiz a filtração depois de colocar o agente precipitante, mas não tem problema não, porque só precipitou mesmo o oxalato de cálcio, né? Porque se tivesse precipitado mais alguma coisa, seria um erro para mais, e observe que eu tive um erro para menos, né? Pessoal, então você acerta o pH do meio, né, usando papel, não foi o caso do indicador. O vermelho metil tem uma viragem da ordem de 4,5, e ele vira de vermelho para amarelado, laranjado. Então, eu ajustei o pH para forçar a desprotonação do ácido acético, já que você tinha um meio inicialmente de ácido clorídrico muito ácido. Então, o ácido acético, o oxalato de amônio, ele é protonado. Então, como você desprotona ele? Aumentando o pH, né? Retirando H+ do sistema, aumentando o teor hidroxilo do sistema. Nesse caso, você começa a desprotonar o ácido oxálico, devido à alta presença de ácido clorídrico inicial,
gerando maior teor de oxalato. Aí o oxalato, ele reage com cálcio e precipita, já que atinge o KPS do oxalato de cálcio. Então, com o controle de pH, você consegue propiciar uma chamada precipitação homogênea. O que é precipitação homogênea? É uma precipitação feita de forma lenta. Como você faz isso? Gotejando, mudando o pH do meio, de tal maneira que permita lentamente formar mais precipitante, ânion precipitante ou cátion precipitante, entendeu? E nesse caso você vai gerando paulatinamente o seu precipitado e ele consegue ter tempo de crescer. Né? Eu até na aula lá gravada eu comento, né, da situação, se você jogar dinheiro numa janela, num pátio cheio de pessoas lá dentro, no primeiro momento todo mundo pega um pouco de dinheiro, mas se o sistema está fechado, não tem como as pessoas escaparem, né, os mais fortes começam a arrancar dinheiro dos mais fracos, porque é uma briga. E um forte com outro forte não vai se bicar. Ah, seguinte, você está com 1.000, eu também estou com 1.000, faz o seguinte, vamos brigar não, porque pode ser que eu perca meu dinheiro que você é forte. Mas se ele tem certeza que ele é muito mais forte que, por exemplo, um garotinho, ele vai roubar o dinheiro do garotinho. E assim acontece na vida, né? Nossa, vários fenômenos da química estão presentes no mundo macroscópico. E isso acontece também no microscópio. Se você tem muitos coloides, né, e tem muita, tipo assim, rapidamente chegando material, né, assim, sendo agente precipitante, você tem uma supersaturação local que gera muita massa e muitos coloides, muitos núcleos. Não dá tempo de eles crescerem. Tá? Então, uma técnica de você evitar esse crescimento rápido, né, de núcleos e formação de coloide é fazer uma precipitação lenta a partir de uma precipitação homogênea, ou seja, você mantém o sistema homogêneo, agitado, né, e você pode fazer essa precipitação por efeito de termólise, aumento de temperatura, foi o caso da precipitação com sulfeto, né, com tiocetamida, porque aí você lentamente decompõe a tiocetamida formando sulfeto e aí precipita sulfeto grupo 3 ou qualquer outro grupo. Ou você joga com o pH, gerando mais ânion precipitante, ou seja, mais oxalato. E gerado, então, essa precipitação de oxalato de cálcio, você, gerar essa precipitação de oxalato de cálcio, você agora filtra, né, coloca um cadinho, né, o filtrado de porcelana, por exemplo, faz a calcinação, a carbonização do papel, né, você faz a carbonização do papel, depois você faz a calcinação. Tudo isso é explicar lá na placa, tá bom, pessoal? Então, esse é o panorama, mais ou menos, de gravimetria. Detalhes vocês vê lá na minha discussão da aula, tá bom? Inclusive, tem uma questão da atividade assíncrona que refere-se a exatamente explorar aqueles dados que eu levantei, beleza? Então, vamos terminar a aula por aqui. Vai demorar umas 3 horas para essa aula entrar no Drive, tá? E aí vocês estudem, tá bom? Então, até terça-feira, às 3 horas da tarde, para a gente continuar discutindo as bases. Tchau, pessoal. Boa tarde. Até mais, professor. Até o prazo da atividade aí. É isso aí. A gente já vai estar bem melhor, creio eu. Vocês têm que estudar, pessoal. Tem muito material lá para vocês verem. Se vocês não estudarem, vocês não vão avançar em química, não. Pode Vocês já deixar. têm deficiência de berço, né? Certo, Letícia? Certo. O ensino Tá. médio de vocês não foi lá aquela maravilha, né? Ensino médio não é Até nada foi, mas comparado. tem tempo, né? Além de ter tempo, não é nada comparado com a faculdade, pessoal. Claro, e tem outra coisa, vocês não viram química geral, então vocês têm que realmente A gente viu, só que pra mim, faz 2 anos já. Há 2 anos. Então, tem muitos que não tiveram química geral ainda. Então, por favor, tentam recompensar isso, porque foi uma demanda de vocês. Vocês quiseram pular uma etapa, e eu aceitei isso. E para isso precisa de um esforço mútuo. Tem que ter um esforço de vocês para recuperar o tempo, nivelar, para a gente poder acompanhar a matéria, tá bom? Então, quem pediu essa quebra aí não está presente, professor. Todo mundo aqui já fez, já. Então, tá bom. Deveria estar presente, né? É isso que eu quis dizer. Tá bom, então. Mas eu vou mandar lá no grupo lá, falar para eles estudar. Vou quebrar pau com eles. Beleza, então. Puxa a orelha de todo mundo aí, Daniel. Valeu. Até a próxima. Até Tchau, mais, professor. professor. Semana que Tchau. vem. Tchau, professor. Tchau.
Parar a gravação. Beleza.